Olá pessoal, tudo bom? Estou aqui com vocês hoje para tratar de um tema que eu gosto muito, para falar, certo, de um assunto bem atual. Nós vamos falar de um grupo econômico, nós vamos falar do BRICS, vamos falar da sua origem, das suas dificuldades, da tentativa desse grupo se organizar, que tem ficado mais forte, principalmente a partir desse ano 2014, tá ok? Você deve estar notando, não sei se está atrás de mim aí, certo? A apresentação da nossa aula, mas nós temos aí uma pergunta. Dentro da nossa dica de atualidades, eu lhe pergunto, BRIC ou BRICS? Se você acha que a expressão BRIC, sem o S, que eu tenho tanta dificuldade de falar, por causa da língua presa aqui, ela não existe mais, você está muito enganado. Ela ainda existe e ainda quer dizer alguma coisa e está muito ligada à origem do que é hoje esse grupo econômico chamado BRICS. Você notou que eu estou chamando o BRICS de grupo econômico? Eu também posso chamá-lo de agrupamento, eu também posso chamar de fórum. O que eu não posso é chamá-lo de bloco econômico. Há uma diferença, você deve ver muito bem com os professores de geografia que estão aí, entre os blocos econômicos regionais e seus níveis de integração, né? Área de livre comércio, união aduaneira, mercado comum, união econômica e monetária, dos quais eles lhe dão excelentes exemplos, como Mercosul, NAFTA, União Europeia. Pois é, o BRICS não está inserido nesse rol. Ele não é um bloco econômico regional, é um grupo, um agrupamento ou um fórum, tá ok? Newton, vamos falar da origem dele e vamos responder essa pergunta, BRIC ou BRICS? Vamos lá. O que é que nós temos aqui? Um slide em branco para lhe apresentar uma pessoa. Você já ouviu falar deste indivíduo? Ouvi falar, eu sei que você ouviu, certo? Se você está estudando com afinco para o Enem, para um vestibular tradicional, você ouviu falar desse rapaz. E, aliás, você escuta falar dele há um certo tempo. Ele foi muito comentado aqui pelo Brasil por volta do ano de 2011. Por quê? Porque se falava de 10 anos da expressão inventada por ele, né? Este rapaz aqui é o famoso Jim O'Neill. Ele é um analista econômico, um figurão de uma das empresas mais importantes do mercado financeiro. Uma empresa chamada de Goldman Sachs. Uma empresa que tem a função de nortear investimentos. É como se fosse uma empresa que presta serviços para aqueles que querem alocar seu capital e trazer para si lucros volumosos, às vezes, inclusive, colhendo certo risco. Ele vai tentar mostrar para aqueles que o seguem que ele pode apontar mercados promissores, ainda não amplamente recheados de investidores, e que podem atrair para estes visionários que o acompanham, certo? Lucros volumosos. Inclusive, ele fez a aposta lá pelos estudos feitos entre ele e a Goldman Sachs no ano de 2001. Por isso que eu falei que no ano de 2011, muito se falava dos 10 anos da expressão criada por ele. E ele fez uma análise fazendo uso de vários indicadores de quantidade de pessoas existentes no país, quantas dessas pessoas estão em idade produtiva, investimento em tecnologia, estabilidade política, estabilidade econômica, padrão de crescimento, utilização de seus recursos naturais, posse de recursos naturais. Ele fez uma ampla pesquisa, ele fez um amplo estudo e conseguiu agrupar alguns países. Na época, ele agrupa mais de 4, eram 6. Inclusive estavam inseridos México e estavam inseridos Coreia do Sul, que por terem o que ele considera um setor produtivo até um pouco mais desenvolvido, ele não encaixou dentro do acrônimo criado por ele, que vai agrupar 4 países. O Jim O'Neill, ele cria a expressão BRIC, quando ele agrupa estes países. Quem são, Newton? Brasil, Rússia, Índia e China. E por que ele não decidiu usar, por exemplo, o padrão econômico e estabelecer um nome que começasse com o C de China, o B de Brasil, o S de Rússia e o I de Índia? Além de ficar meio ruim, CBR,
né, não teria uma pronúncia tão adequada, ele também não estaria colocando a esses países uma característica que ele acha importante colocar e que nós achamos importante analisar. Newton, como assim? Ele agrupou os países dessa maneira e fez e criou um acrônimo, uma palavra formada pela inicial de outras palavras, no caso, o nome dos países que compuseram de maneira bastante peculiar e importante o estudo organizado por ele pela Goldman Sachs e criou o acrônimo que nós estamos trabalhando, o BRIC, sem o S ainda. Embora esse S venha depois, por economistas, por jornalistas, ainda sem significar nada e depois significará a entrada de um outro país, tá ok? Newton me responde uma coisa, por que BRIC? Vamos lá, esses países aqui, de grande extensão territorial, certo? Já foram no passado países que atraíram a aposta de investidores. E esses países não corresponderam. Eles ficaram muito conhecidos sobre a alcunha pejorativa de países do futuro. Porém, para esses países, a ideia de que o futuro nunca chegava. Você imagina uma mulher casada há 20 anos, e que ela quer apimentar a relação com seu marido. Ela se prepara, se veste com uma roupa de látex, toda bonita, bota o chicote, esperando o marido chegar em casa. Quando o marido chega, se ele não for espirituoso, vai dizer que ela está vestida de Batman. Mas, se ele entrar no clima, talvez uma palavra, com uma palavra ela faça com que acenda todo o fogo da paixão. Se ela chamá-lo de algo assim, mais ou menos, ó, vem cá, meu tigrão. Aí ele vai estar com aquela expressão, colocando a si uma ideia de agilidade, de força, de respeito, de velocidade, porque a palavra tigre dá essa ideia. Como, por exemplo, nós falamos, você fala com o seu professor, sobre tigre asiático, países de intenso dinamismo, de crescimento econômico surpreendente, investimento em tecnologia, ali, né, pela região asiática. Estes países, eles tinham uma essência diferenciada desse conceito de agilidade e força. Estes países, já pensou se a mesma mulher que chamou o marido de tigrão, ela quer apimentar a relação, prepara-se da maneira como eu expliquei agora há pouco, e quando o marido entra em casa, ela diz assim, corre pra mim, minha baleia. Meu amigo, não dá certo. Olha o meu corpinho de baleia, olha quantas vezes eu fui chamado disso. E eu sei que não dá certo, porque baleia dá uma ideia de ser grande, mas dá uma ideia de lentidão, de letargia, de gordura, de pouca solidez. E estes países aqui, que hoje nós louvamos como sendo do BRIC, sem nem sabermos a situação que parte deles se encontra, eles já foram chamados no passado de países baleia. Então eles já foram uma aposta. O Dionil criou essa expressão em 2001 e ele não deu origem ao agrupamento. Em 2001 eu tenho uma expressão que atrai investidores através de uma noção de como eles podem progredir. Mas tirar a fama do baleia, tirar a fama dos países do futuro é uma coisa muito complicada. E acredita que o uso desse acrônimo, dessa expressão criada pelo Dionil, ajuda muito porque BRIC dá uma ideia muito similar ao tijolo em inglês. Isso faz com que saia a letargia e a gordura, a flacidez da baleia e entre a solidez e a possibilidade de criação de um alicerce do tijolo, do BRIC. Newton, me diz uma coisa, isso influencia? Sonoramente já influencia. Você não está encostando em algo que não lhe dará confiança. Você agora está lidando com algo que lhe dará uma confiança e uma solidez fora do comum. Quantos comerciais de banco, setor financeiro, não trabalham com o seu cliente falando de confiança, solidez, dinamicidade? Pois é, a ideia do BRICS é inserida neste contexto. Mas eu sei que você está sentindo falta. Eu sei que você está sentindo falta de um país, que é a África do Sul. Nós vamos colocar a África do Sul da jogada, mas eu quero que você saiba que na expressão original do Dionil, a África do Sul não está inserida. A África do Sul, comparado a estes, é uma anã. A África do Sul não tem um PIB similar, não tem população similar, não tem o mesmo prestígio internacional. A África do Sul entra depois, e grande parte dos motivos que levam à entrada da África do Sul está em ideias brasileiras de interligar ainda mais mercados que o Brasil tem proximidade e fóruns que o Brasil participa. Não é o único acrônimo que define um fórum. Você já deve ter ouvido falar do IBSA ou do IBAS, um fórum que
existe com a participação de Índia, Brasil e África do Sul. Trazer a África do Sul vai ser vantajoso, principalmente para Brasil e Índia, e ampliar para um africano, dar uma ideia geopolítica mais globalizante deste acrônimo. Mas calma. A gente ainda está trabalhando como acrônimo, não criamos o grupo. Aliás, esse grupo, ele é criado grande parte pela intenção russa e grande parte dos analistas acreditam que a intenção russa é de se reunir com mercados promissores, embora neste momento, como por exemplo no caso brasileiro e no caso indiano, talvez chamá-los de promissor da maneira como fizemos no passado seja um pouco irresponsável, mas a Rússia gostaria de se juntar com esses grandes emergentes e ter um contato comercial e político com eles, mais distante da intervenção norte-americana. Isso se dará na tentativa russa de chegar cada vez mais próximo e no ano de 2009 realizarem a primeira cúpula mundial do agrupamento. Então o acrônimo é de 2001, mas o grupo vai ser criado lá por volta de 2009. É tanto que se você pegar, você pode fazer uma ordem em uma sequência das conferências mundiais, dos fóruns que são realizados pelos líderes desse agrupamento que vai passar a existir a partir de 2009. Em 2009, a sede é a Rússia. Em 2010, a sede é o Brasil. Inclusive, você sabe que o Brasil, a cidade de Fortaleza, de onde eu falo, aqui no estado do Ceará, sediou a 6ª cúpula no ano de 2014. Ano que o BRICS foi muito comentado, que o BRICS, né, já com S, foi muito comentado. Tá ok? Então, nós tivemos 2009 na Rússia, 2010 no Brasil, 2011 na China. E em 2011 é assinado o Tratado de Sanya. E esse tratado, ele vai agora definitivamente dar um S ao agrupamento, ainda se apropriando da estrutura do acrônimo criado pelo Dionil e do S que fazia muita gente errar, anterior à entrada da África do Sul. Sabe por quê? Muitos analistas começaram a falar do BRIC como sendo cada um dos membros do acrônimo. Então o Brasil era um BRIC, a Rússia um BRIC, a China um BRIC e a Índia um BRIC. Isso fez com que, quando se falava do acrônimo por completo, ou então da junção desses países, se usasse a expressão no plural. Aí vinha um BRIC, um apóstrofozinho e um S minúsculo. Ou vinha um BRIC todo maiúsculo e só o S diferenciado. Por qual motivo? Para dar uma ideia de plural, de composição, de 4 países. E esse S foi tomando conta. Aí virou BRICS, BRICS, BRICS para todo lado. E a partir de 2011, oficialmente, embora entre o ano de 2010 e 2011 se tinha uma grande discussão se ela já estava ou não, a partir do ano de 2011, nós temos a inserção do outro país, através do Acordo de Sanya, como eu acabei de citar, firmado na China no ano de 2011. E este país aí, ele foi o representante, certo? O país escolhido para a 5ª cúpula. Newton, mas você nem falou da 4ª? Porque a 4ª eu acho que fica implícito. Foi a Índia. 2009, Rússia. 2010, Brasil. 2011, a assinatura do acordo na China. Aí eu falei 2013, que é a 5ª, que foi a África do Sul. Faltou quem? 2012, que foi na Índia, né? Newton, então, com a chegada da África do Sul, agora sem medo, o acrônimo lá criado pelo Dionil continua BRIC, o S foi usado como plural, mas chega agora o S por completo e eu tenho o BRICS. Aliás, pessoal, não sei se você é um cara que está muito antenado com os estudos de atualidades, mas caso você esteja, você deve notar que eu estou montando aos poucos, dentro dessa pouca habilidade que eu tenho com a dinâmica do mundo virtual, um cartaz, que é justamente o cartaz da 6ª conferência. Tá vendo aí? Brasil 2014. Centro de Convenções, Avenida Washington Soares, Fortaleza, Ceará. Aí para mim é fácil de falar, né? Porque para vir gravar aqui nos maravilhosos estúdios do TNI, que só são comparáveis ao Projac da Globo e aos estúdios da MGM, certo? Eu tenho que passar pela frente de onde ocorreu a
reunião do BRICS. Inclusive ontem, conversando com uma moça, certo, que também trabalha na área de educação, na parte de língua estrangeira, me falou que participou do evento do BRICS e foi um sucesso em termos de organização. Claro que eu estou puxando sardinha aqui para minha cidade, tá ok? Nilton, mas deixe de ser assim tão bairrista, que é um sentimento negativo, né? Mas que quase todos nós temos quando estamos falando de nossa terra natal. E me diga o que é que teve de importante mesmo aí em Fortaleza no ano de 2014. Primeiro, sexta cúpula do BRICS, o primeiro país a sediar uma cúpula por 2 vezes é o Brasil, e depois, certo, depois da reunião oficial, ainda tivemos reuniões extraoficiais entre empresários de todos esses países para tentar fazer com que esses países tenham uma integração maior. Antes de falar o que realmente aconteceu aqui em Fortaleza, eu quero que você entenda a complicação que é juntar esses países dentro desse mesmo agrupamento. Pessoal, é muito difícil. São países que falam não só simbolicamente línguas diferentes, mas também, na prática, línguas realmente diferentes. Eu tenho aqui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, em que eu não vou ter um idioma majoritário. Você notou isso? O português do Brasil, o russo na Rússia, aí eu tenho na Índia o inglês, mas eu tenho N dialetos, na China o mandarim, o idioma mais falado, o idioma materno mais falado no mundo, e na África do Sul também o inglês e N dialetos. Eu não posso dizer que o inglês domina, embora a língua oficial do BRICS seja o inglês. Mas além das diferenças linguísticas, eu tenho aqui outras N diferenças, que tipo, olha aqui, enquanto eu tenho Rússia, Índia e China com potencial bélico nuclear, Rússia e China podendo ter armas atômicas pelo Tratado de Não Proliferação de 68, e Índia, mesmo que não possa ter, um dos 4 países que não façam parte do TNP, tendo, certo? Eu tenho outros 2 países que não possuem armamento bélico nuclear. Nilton, o que é que isso tem a ver? Não, eu só estou combinando com você aqui de jogar diferenças. É só para que nós possamos fazer uma análise mais ampla e sair também um pouquinho do campo econômico e político, tá ok? Nilton, me deu outra diferença. Enquanto Rússia e China fazem parte do Conselho de Segurança Permanente da ONU, o grupo daqueles 5 países composto por Estados Unidos, França, Reino Unido, China e Rússia, que tem o poder de veto, que é tão criticado, eu tenho aqui Brasil e eu tenho aqui Índia, participantes de um grupo chamado de G4, Brasil, Índia, Japão e Alemanha, que são países que querem adentrar o Conselho de Segurança Permanente das Nações Unidas. E que a proposta ainda pode levar à frente mais 2 países africanos, promovendo uma reforma de 5 países permanentes do Conselho de Segurança para 11, os 4 do G4, mais 2 africanos, um dos quais poderia ser esta moça que entrou recentemente, a África do Sul. Pessoal, fora isso eu tenho China e Índia com populações acima de 1 bilhão de habitantes, e os outros países não chegam nem perto disso. Fora disso, eu tenho a China como grande gigante desse grupo. A China praticamente engloba todas as outras economias. Eu estou falando da 2ª maior economia do mundo, da maior economia emergente. Aliás, todos aqui são emergentes. São os grandes emergentes descritos pelo Dion em 2001, com exceção da África do Sul. Quando eu falo de China, eu falo de um PIB que hoje os analistas comparam muito mais aos Estados Unidos, embora a diferença não seja muito grande, do que, por exemplo, a 2ª economia emergente dentro desse grupo, que é o Brasil. O Brasil, 7ª economia do mundo, que andou chegando até o posto de 6ª economia, ultrapassando o Reino Unido e foi reultrapassado. Então, galerinha, esses países ainda não falam a mesma língua. Então, talvez o ponto mais importante para que nós possamos entendê-los é que eles consigam falar esta língua, que seja a língua da economia, se eles pudessem falar unissonamente aquilo que eles querem, se eles pudessem colocar em uma via de mão única opiniões tão divergentes, talvez eles conseguissem muito mais no mercado internacional, talvez eles conseguissem implantar uma diretoria no FMI, talvez eles conseguissem implantar uma liderança no Banco Mundial, ou fazer o que eles querem, instituir um banco de desenvolvimento que seja mais forte e que não venha a se contrapor às instituições que eu acabei de falar, mas venha a ser mais uma opção ao mercado financeiro, mais uma opção à segurança financeira. Entendeu a situação? Perfeito. Então, a primeira coisa que eu quero que você frise bem, fora tudo que a gente já falou, é o difícil diálogo entre estes países. O difícil diálogo, inclusive, entre estes países, existe protecionismo.
Você não pode dizer, embora o nosso maior parceiro comercial seja a China, que nós não nos protegemos ou não tentamos nos proteger de produtos chineses que tendem a invadir nosso mercado, como calçado, como tecido e outros produtos de cunho industrializado que pela mão de obra barata e pelos incentivos, pela estrutura econômica chinesa que se define como socialista de mercado, uma coisa que não existe, né? Nós temos que nos proteger. Tudo bem. Nilton, agora vamos para a cúpula, para a sexta cúpula. O que é que foi definido aí na sexta cúpula? Vou abrir aqui uma caixa de texto. Você está lendo? Vou aqui mudar o nosso companheiro para o lado de cá. Pronto. Que é o nosso quadrozinho aqui de opções. Durante a sexta conferência de cúpula do BRICS, olha com S, tudo em maiúsculo, deixei bem bonitinho para você inserir a África do Sul. Lembrando que o próprio Jim O'Neill é crítico à entrada da África do Sul. Por qual motivo? Porque se já há diferença entre os 4 que ele colocou num patamar similar, não igual, mas pelo menos parecido, a África do Sul ela vem de forma destoante. Né? A África do Sul de economia muito inferior, a África do Sul de prestígio internacional muito inferior, mas a África do Sul que participa do IBAS, Índia, Brasil e África do Sul, como eu falei no começo do vídeo, tá ok? Relendo, durante a 5ª conferência de cúpula do BRICS, em Fortaleza, Ceará, foi anunciado o acordo que oficializa a criação do chamado Novo Banco de Desenvolvimento, NBD, o que não quer dizer que você, na criação de um outro órgão, na possível criação de outro órgão, também tenha aí uma expressãozinha, né? Como é que a gente chama? Esse NDB? Um resuminho aí que seja também batido com o português, né? Uma abreviação, batido com o português. Nilton, o que é esse NDB? O Novo Banco de Desenvolvimento. Então o BRICS quer criar um banco para que possa auxiliar o desenvolvimento dos países que compõem esse agrupamento. Nilton, me diga uma coisa, quanto cada um doará? Cara, vem aqui, ó. O Brasil, 10 bilhões. A Rússia, também. A Índia, também. A China, também. E a África do Sul, também. Então, o orçamento do banco seria na casa de 50 bi. 50 bilhões de dólares, o que faz com que você tenha aqui, certo? Um banco que surge com um capital considerado modesto. Mas por quê? Ora, meu amigo, será que a China não tem condição de contribuir com mais de 10? Será que o Brasil, que espalhou aos 4 ventos, que pagou a dívida externa, o que é mentira, que contribui com o FMI, não tem condição de pagar mais de 10? Será que a Rússia, com o seu potencial petrolífero, com o seu potencial de exploração de combustíveis fósseis, ele não tem potencial de promover mais de 10? A Índia, com todo o seu desenvolvimento tecnológico, então talvez os 10 bilhões que foram em consenso promovidos, sejam por causa de quem? Está vendo aí? Dela, África do Sul, que já é um país que vai tentar fazer isso na medida do possível. Na medida do possível. Nilton, por que você está me falando isso? Porque, como eu falei, a economia destoante. Então, Nilton quer dizer que é um banco que nasce. Mas os motivos do nascimento desse banco são motivos meramente econômicos? Galerinha, se você prestar atenção, você vai ver que tem um país aqui que ele é bem interessante. Aliás, esse país se insere numa das mais difíceis análises que eu posso fazer dos países do BRICS. Eu não posso negar, o Brasil, por mais que tenha seus defeitos, é uma democracia. A Índia, por mais que você tenha ouvido falar em sociedade de castas, é uma democracia. Eu não tenho como discutir que a China é uma ditadura, certo? Não vou falar da África do Sul porque ela chega depois, embora também seja uma democracia. Mas o que é a Rússia? Será que a Rússia é uma democracia? Quem é o grande líder russo? É o primeiro-ministro ou o presidente? Eu costumo dizer para os meus alunos presencialmente falando que é onde o Vladimir Putin está. Essa figura tão icônica, essa figura tão clássica, tão incisiva, que remonta a um passado soviético russo. Se ele é primeiro-ministro, aquele é o cargo mais importante. Se ele é presidente, mesmo não sendo o cargo mais importante da Rússia, ele coloca um fantoche, Dmitry Medvedev, dentro do posto de primeiro-ministro e comanda da presidência do país. Então, mesmo que muitos considerem a Rússia uma democracia, eu quero pausar o nosso vídeo nesse momento para fazer um questionamento a essa democracia. Uma democracia sem alternância de poder.
em que eu tenho alternância de cargo, mas eu não tenho alternância da liderança. Entendeu aí o grande lance? Beleza. Talvez a proposta de criação desse Banco de Desenvolvimento seja uma forma de tentar correr para o BRICS, para que a Rússia não fique tão isolada no mundo, tendo em vista que pelos últimos conflitos mundiais, lembre, de um lado Rússia, do outro Estados Unidos, crise na Síria, uso de armas químicas à base de Sebastopol dentro da Síria e a Rússia vetando a intervenção norte-americana, que muitos compararam com a intervenção do Iraque, que poderia ocorrer sem o consentimento do Conselho de Segurança, como ocorreu com o Iraque em março de 2003. Lembre, Ucrânia, a região da Crimeia, através de referendo, querendo anexar-se à Rússia, a Rússia aceitando e a comunidade internacional não aceitando. Os americanos pressionando a União Europeia para a assinatura de acordo de livre comércio com a Ucrânia e, quem sabe, um flerte para posterior convite ou posterior participação ucraniana dentro do que é a União Europeia, tornando-se o 29º país, já que a Croácia é o 28º país agora, né? Pois é, pessoal. Talvez a Rússia também esteja usando o BRICS para que ela possa se interligar, reforçando algo que ficou enfraquecido. O BRICS ele veio se enfraquecendo com o tempo e agora tenta mostrar sinais de força, tenta mostrar para o mundo, olha, criando esses órgãos, nós somos capazes de ter um discurso uníssono e não ficarmos no campo das divergências. Agora note, viu, não foi a única coisa que aconteceu aqui no estado do Ceará durante essa sexta conferência. Nós tivemos a aprovação de um outro projeto, vem comigo. Outra novidade foi a implementação do arranjo contingente de reservas, o CRA, uma sigla em inglês, com finalidade de complementar a rede de proteção financeira mundial. Eu quero que você saiba que outros países podem participar tanto do arranjo contingente de reservas quanto do novo Banco de Desenvolvimento, desde que os membros do BRICS eles continuem mantendo mais de 50% do capital que gira nesses dois órgãos que pretendem existir. Tá ok? A primeira coisa que eu quero é que você entenda que talvez esses contingentes de reservas, esses arranjos contingentes de reservas, eles não sejam, certo? Um contraponto ao FMI. Ao invés de pedir emprestado ao FMI, que impõe o neoliberalismo a países da América Latina, eu vou pedir emprestado aos arranjos contingentes de reserva do BRICS, porque eles não têm esse tipo de imposição. Talvez não seja isso. É uma intenção de reforçar a segurança financeira, principalmente dos países do BRICS. E aqui eu lhe mostro como a discrepância da África do Sul se torna maior. Vamos ver se eu lembro do que eu vou lhe falar. 18 bilhões é o valor depositado pelo... Vou botar aqui num espaço mais claro. É o valor depositado pelo Brasil. 18 bilhões. Certo? Pela Rússia, 18 bilhões. Pela Índia, 18 bilhões. Quanto é que eu tenho aqui? 3 vezes 18, 30, 24, 54. Falta quanto, Nilton? De 54 para 100 bilhões, que é a reserva desse arranjo, certo? Falta quanto? Falta 46. Nilton, pera ainda, 54, falta 46. Qual é a diferença? A diferença é 41 bilhões da China e 5 bilhões da África do Sul. Porque já vai se esforçar para colocar aqueles outros 10 bilhões no novo Banco de Desenvolvimento. Então vamos lá, eu tenho aqui órgãos que são criados, que são, pelo amor de Deus, estou dizendo que são similares, estou dizendo que são iguais, ao que seria o Banco Mundial, o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, que é o NBD aqui, o novo Banco de Desenvolvimento, e que seria similar ao FMI, que são os arranjos contingentes de reservas, mostrando a você, de forma bem clara, de forma bem explícita, que há uma diferença discrepante entre o padrão econômico desses países, entre o poder desses países como economia, como é visto, por exemplo, naquilo que aqui, ó, a China pode oferecer e que a África do Sul pode oferecer neste momento. Nilton, é verdade que a proposta de ampliar o BRICS, inclusive tendo que modificar o acrônimo, sim, talvez se transforme em BRICS, talvez se transforme em BRICA, porque nós temos aí países que têm esse interesse. México e Argentina podem participar posteriormente como países observadores outras vezes, o que faz com que talvez nós tenhamos no futuro um aumento. Agora, o grande lance, pessoal,
quer saber se os países fortes, como no caso o Brasil aqui, que é uma potência latino-americana, eles terão condição de continuar no mesmo patamar, ou algum desses tijolos vai mostrar que é feito de barro e vai continuar com sua fragilidade. Lembre, o Brasil teve um crescimento muito modesto no ano de 2013 e tem previsões de crescimento mais modesto ainda para o ano de 2014. Aliás, olhe nas campanhas eleitorais, se fala muito que o Brasil ele não tem a classe média da maneira que diz que tem, e que o Brasil, se você tiver um apanhado de um período mais extenso, ele vai ter o segundo pior crescimento da América do Sul, ficando atrás da Venezuela, entre as economias da América do Sul, tá ok? Pessoal, espero que essa nossa dica sobre BRIC tenha sido vantajosa para você. Tudo de bom, rumo à aprovação. É um tema bastante complexo, que permite uma interconexão de outros assuntos, e eu espero que nós tenhamos abordado, mesmo o tempo curtinho que a gente tem, ó. Estou extrapolando aí os 29 minutos, já estamos correndo para os 30 minutos, que é o tempo máximo de vídeo. Um beijo, um abraço, tudo de bom, rumo à aprovação. Valeu!